Amados irmãos, amados amigos, que a bondade e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando de todas as enfermidades, dando-nos, Senhor, a sua proteção, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amados, nós vivemos no mundo cão. Este mundo cão, ele luta sempre contra aquilo que você se dá bem, tudo aquilo que você prospera. Às vezes é um parente, um amigo, um vizinho. Ele não luta pela vida, mas quer ter uma vida que você tem, que você luta, e que ele não tem coragem. Ele inveja. E essa inveja cria diversos problemas, dificuldades. E estas pessoas, de um certo modo, se pudessem, se não houvesse lei, eles tomavam força como no antigamente. Né? No antigamente, os senhores de engenho, que tinham a força e o poder, eles tomam mesmo. Em algumas partes aqui do nosso país, distante dos centros urbanos, existem aqueles fazendeiros, aquelas pessoas que o pequeno agricultor não tem vez não, eles tomam mesmo. E todos têm que seguir segundo os seus desejos, seus anseios, e aquilo que ele deseja que seja feito, será feito, porque senão a pessoa pode perder, além da propriedade, a vida. E existem aqueles ricos que, por terem pouco, mas para ter o poder e o apoio, eles facilitam para que outros invadam as propriedades dos demais, daqueles que têm, sem nenhum esforço. Simplesmente invade, toma posse e acham sua. E nós temos que lutar. O cristão tem que lutar contra isso, não contra a força, não com as armas, mas com a oração e com o poder espiritual que nós temos de vitoriosos. E ele diz que nós somos vitoriosos em todas as causas que nós enfrentamos com fé. E antes de fazermos qualquer uma iniciativa, qualquer uma tentativa de algo nas nossas vidas, nós temos que entregar a Deus, fazer Ele parte da nossa existência, da nossa vida. Josué foi um homem assim. Vamos ler aqui, Josué 10, de 6 a 15. Josué 10, de 6 a 15. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntam contra nós. Vejam o que eu acabei de falar. Aqui eram os reis que se juntavam para tomar as terras de Gibeão. Outros mandam juntar e dão apoio, principalmente alguns políticos. Né? Isso tem acontecido ultimamente, parou, mas acontecia constantemente. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, a todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou
diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-horon, e os feriu até a Zeca de Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos, mais do que morreram das pedras da saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse: aos olhos dos israelitas, sol, detém-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol foi e se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele no arraial de Gigal. Esta é a vitória daquele que buscam o Senhor, daquele que andam no caminho reto. Nós aprendemos que nós somos morada, tabernáculo, edifício do Espírito Santo de Deus. Josué foi um grande líder, vitorioso, sucessor de Moisés. Incentivava o povo a guardar os mandamentos do Senhor. E esse é o nosso mistério. É esta a nossa missão, de lembrar ao povo de Deus, ter a responsabilidade de conduzir no seu corpo o Espírito Santo, iluminando a face daqueles, ou encandeando a face daqueles que não são cristãos, para que vejam em cada um de nós a santidade vitoriosa de Cristo. Cabe-nos ser verdadeiramente cristãos, fiéis à palavra, seguidores de Cristo em todos os sentidos. E as vitórias irão chegando e se acumulando, e todos eles irão se chegando e se convertendo para esta causa que é tão nobre, a de levar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E disse Deus a Josué, 1:6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e que lhes daria. Nós temos que orar, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que ir às ruas, embora muitos perseguidores se revoltem. Mas nós temos que fazê-lo. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. A vitória será nossa. Nenhum inimigo terá vitória sobre nós quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com o Espírito Santo, quando nós somos verdadeiramente tabernáculo, morada deste Espírito maravilhoso. Sobre as vitórias de Josué, temos duas grandes vitórias. Deus prometeu fazer uma parte deste trabalho para Josué, mas Josué tinha que fazer a parte dele. Josué precisava fazer a parte dele de qualquer maneira. E nós temos que fazer a nossa parte de qualquer maneira. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da nossa boca, cristão, a Bíblia Sagrada. Antes, medita nela dia e noite, para que todos tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Nós não temos que fugir
nós não temos que omitir, nós não temos que negar, nós temos que autoafirmar que somos lavados pelo sangue de Jesus e que temos o dever de levar essa mensagem da cruz a todos aqueles que estão nas trevas e na perdição. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 5 e 8. Esta mensagem é curta, pequena, mas é preciso que nós entendamos que nós somos os emissários, nós somos os embaixadores, nós somos aqueles a quem Deus confiou o seu reino aqui na terra. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso Jesus nos despertou. E os problemas virão, as enfermidades virão, as perseguições virão, mas nós temos a certeza que como tabernáculos, morada do Espírito Santo, nós temos força e poder para vencer. Os gibeonitas, sabendo do que Deus vinha fazendo por Israel, por intermédio do ministério de Josué, temeram e muito, não foi pouco. Gideão então resolve tentar fazer aliança com Israel, enganando-os. Vale destacar que os israelitas foram enganados totalmente por não consultar a Deus. E muitos estão enganados na igreja. E nós temos que antes consultar a Deus, buscar a Deus a verdade, porque esta verdade nos libertará. E aqueles que chegam no templo para enganar, mais cedo ou mais tarde, são descobertos e afastados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Josué 9,14, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Grande erro, grande erro. Nós temos que primeiramente buscar a Deus. Nós temos que primeiramente consultar a Deus daquilo que nós iremos iniciar, daquilo que nós iremos fazer, daquilo que nós planejamos. Nós temos que pedir a orientação, a ajuda de Deus, a presença do Espírito Santo. Irmãs, irmãos, não comecem um culto na igreja sem solicitar antecipadamente de tudo a presença do Espírito Santo na sua vida e na igreja. Josué toma então os gibeonitas para rachadores de lenhas e tiradores de água. É preciso ter fé, é preciso estar em comunhão, sabendo da aliança dos gibeonitas com Israel. Outros países, outros reis resolveram sitiar Gibeão. Josué 6, em perigo, Gibeão pede socorro a Josué. Não retire as tuas mãos dos teus servos. Era uma parte do povo de Josué. Josué sente o compromisso de ajudar e, como resposta positiva de Deus, ele vai ter com as suas maiores vitórias, ele vai ter as suas maiores vitórias, que se tornam inesquecíveis pelo incrível milagre do sol e da lua. É preciso acreditar e a vitória chegará. Um coração íntegro. Anote, Josué 6, 7 e 8, que cumpre o que fala. Josué 9, 19, que cumpre o que fala. Josué 9, 19. Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar, que honra seus compromissos. Versículo 6. Não retire as tuas mãos dos teus servos. Versículo 6. Josué os fez racheados de lenha e tiradores de água. É preciso acreditar, é preciso confiar, porque o Senhor nos dá a vitória. O mesmo Deus que pelejou por Josué é o mesmo Deus que peleja por nós. Portanto, só depende de nós ter as mesmas atitudes e estar nas mesmas condições de Josué, que é ter um coração íntegro,
manter um relacionamento sólido com Deus, um relacionamento sólido com Deus de vitórias que peleja para nós. O pastor, os diáconos, as mulheres de oração, os homens de oração, são homens valorosos, que o Senhor ouve, que o Senhor escuta, que o Senhor está constantemente com a sua voltada para cada um deles, para cada um de nós, nos dando as vitórias diárias que muitas das vezes nós nem percebemos, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Você que está enfermo, acredite, a vitória é sua em nome de Jesus. Abra o seu coração e veja e sinta em seu corpo o Espírito do poder de Deus operando. E operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Se creres, a tua fé te dará resposta. Deus disse isso para um cego. Que queres que te faça? Que eu veja. A tua fé te curou. A minha fé não tem efeito sobre você. As minhas orações têm em suplicar por você. Mas a minha fé não pode lhe salvar. A minha fé não pode lhe salvar. Mas a fé que estás tendo neste Cristo verdadeiro irá te curar. Em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.